Olá pessoal, mais uma vez, aula 6, Biologia, preparatória Enem. Importante ter você aí conosco. Importante nós podemos continuar analisando aspectos tão relevantes dessa maravilhosa disciplina que é Biologia. E claro, importante nós estarmos contextualizando, verificando detalhes interdisciplinares, transdisciplinares, que estão relacionados a essa ciência da natureza. E claro, nós temos falado ao longo das nossas aulas até aqui, de aspectos relacionados a mais sobre bioquímica da vida. Então, esse detalhezinho, esses porquês, todos avaliaram até agora a constituição dos seres vivos. E nós vamos continuar fazendo isso. Nós temos ainda que falar mais um pouquinho de uma outra porção orgânica da célula muito importante e de relevância muito interessante para a tua saúde, que são as vitaminas, as famosas aminas da vida. E nós queremos comentar sobre a importância delas, a aplicação delas, e vamos analisar uma série de exercícios para que você entenda um pouquinho mais aspectos bem importantes das vitaminas. Então hoje a aula é sobre essa porção importantíssima, fundamental, que são as vitaminas. Acompanhe conosco. Vamos lá? Mais uma porção orgânica, portanto, as vitaminas, grandes ativadores de reações. É interessante um pouco do histórico. A palavra vitamina significam as aminas da vida. Vita vem de vida, aminas, esses componentes orgânicos importantes, ligados, obviamente, a um grupamento nitrogênio, né? Quem definiu a primeira vez esse nome foi Casimir Funk, que chamou de as aminas da vida. As vitaminas, elas são substâncias orgânicas, portanto, mais uma porção orgânica, né, que tem uma quantidade, uma participação no nosso corpo, ela é muito reduzida, muito, mas ela é essencial. Tá? São alimentos que nós temos em pequena quantidade, mas são essenciais, porque ativam muitas reações, participam de muitos processos fundamentais metabólicos. Aqui nós temos um quadro que mostra, né, as diferentes vitaminas, né, só para você ter uma ideia, para se habituando já, e as necessidades diárias, né, vitamina A, vitamina B1, B2, B5, B6, B9, B12, faltou ainda B3, aqui a C, a D, a E, a K, a PP, e assim por diante. E temos aqui as necessidades diárias de cada uma dessas vitaminas. Na verdade, nós necessitamos delas, sim, mas em pequenas quantidades. Ok? Outra coisa importante, as vitaminas, a maioria delas não é sintetizada pelo nosso corpo. Tá? Temos algumas exceções. Tá? Então, a maioria delas nós precisamos ingerir com os alimentos. Mas temos exceções como a vitamina D, que ela pode ser sintetizada a partir da incidência da luz solar sobre o nosso corpo, que incide sobre uma molécula de ergosterol, que se fragmenta gerando vitamina D e o colesterol, por isso que é importante nós tomarmos o sol. A vitamina K, que é sintetizada a partir da flora intestinal bacteriana, por isso nós temos que cuidar muito do nosso intestino, que eu creio que muitos já ouviram falar que o intestino seria o nosso segundo cérebro, tá? Tem uma relação bem significativa em relação a isso. A vitamina B3, a niacina, que ela é sintetizada no fígado, através do aminoácido triptofano. A vitamina B2, a riboflavina, que é sintetizada a partir da flora bacteriana lá no intestino grosso. Novamente, importância de estarmos cuidando do nosso intestino. Inclusive, hoje existe o transplante de fezes. Quando a pessoa tem uma flora ruim, pode fazer o transplante de fezes para que ela tenha uma flora intestinal adequada para a produção de várias substâncias, entre elas as vitaminas. Quem produz? As bactérias ali presentes. E também a B7, a biotina, que é sintetizada também a partir da flora bacteriana do intestino grosso. Então observem que a maior parte, né, tem tantas, tem a vitamina A, a vitamina B12, por exemplo, então várias vitaminas que não são sintetizadas pelo nosso corpo. Tá? Sintetizadas só a D, a K, a B3, a B2 e a B7. Tá? Outra coisa importante, nós temos vitaminas chamadas lipossolúveis, que são solúveis em solvente orgânico, por exemplo, lipídios, né? Óleos, por exemplo,
e temos as hidrossolúveis, solúveis em água. As vitaminas conhecidas por hidrossolúveis são as vitaminas C mais todo complexo B. Tá? B1, B2, B3, B5, B9, B12. Tá? E as vitaminas lipossolúveis são do grupo ADEC. A, D, E e K. Importante, gente, tomar muito cuidado aqui, porque se elas são lipossolúveis, se nós ingerirmos em excesso, nós temos uma dificuldade em eliminarmos. Portanto, essas vitaminas podem provocar em excesso uma hipervitaminose. Ok? Um cuidado, portanto, na ingestão excessiva de vitaminas do grupo ADEC, A, D, E e K. Vamos lá para algumas funções aqui. Ó. A vitamina A. A vitamina A, conhecida por retinol, tá? Ela atua sobre a pele e a retina dos olhos e as mucosas, aumenta a resistência aos agentes infecciosos. Então ela tem uma função ligada à imunidade. Tá? Ela tem uma função ligada ao tônus do epitélio das mucosas e ela tem uma função muito importante ligada ao olho. A prova que a falta dela pode gerar problemas sérios, né? Por exemplo, a hemeralopia, que leva a xeroftalmia, cegueira noturna. Então, sua presença vai possibilitar o quê? Fortalecimento dos dentes, unhas, cabelo, prevenção de doenças respiratórias, etc. Então temos fonte, tudo aquilo que for amarelo, mais outras coisas como os derivados de leite e seus derivados, fígado, espinafre, chicória, tomate, mamão, batata, né? Aqui a cenoura e assim por diante. Tá? Então, portanto, alimentos amarelados, abóbora, milho verde, tem muita vitamina A. Vitamina B1, a tiamina, auxilia no metabolismo dos carboidratos, favorece a absorção do oxigênio pelo cérebro, equilibra o sistema nervoso e assegura o crescimento normal. A vitamina B1, ela alivia as dores musculares, as cólicas na menstruação e mantém a pele saudável. A presença dela possibilitaria isso, né? Tem carne, cereais, nozes, soja, ovo e assim por diante, a tiamina. Tá? A B2, a riboflavina, ela está ligada, conserva os tecidos, principalmente os do globo ocular, os benefícios, né, para a visão, pele, unha, cabelos, né? E vamos ter aí em fígado, rim, levedo de cerveja, espinafre, etc. A B6 permite a assimilação das proteínas e das gorduras, melhora os sintomas de tensão, prevenção de doenças. A B12 colabora na formação da hemoglobina, né, dos glóbulos vermelhos são formados por hemoglobina, portanto, está ligada a reduzir a possibilidade de anemia. Uma outra anemia não por falta de ferro, mas por falta de hemoglobina. Tá? A vitamina C é famosa, a vitamina do anti-envelhecimento, né? O ácido ascórbico, né? Então conserva vasos sanguíneos, ajuda na absorção do ferro, aumenta a resistência a infecções, inibe a formação de radicais livres, né? E assim por diante. Encontrada em frutos cítricos, por exemplo. Anti-escorbuto. A carência dela leva ao escorbuto. A vitamina D, o ergocalciferol, né? Então, a fixação de cálcio nos ossos, de fósforo nos dentes, né? Então, por exemplo, a utilização dela, ela vai gerar uma prevenção legal para a osteoporose, né? É encontrada no óleo de fígado de bacalhau, né? Vamos encontrar em manteiga, gema de ovo, e claro, ela pode ser formada pela incidência dos raios solares, né? A vitamina E, acetato de tocoferol, né? É antioxidante, favorece o metabolismo muscular e auxilia a fertilidade, né? Então, também retarda o envelhecimento, previne os abortos espontâneos, as cãibras e assim por diante. Vamos encontrar em germe de trigo, nozes, carnes, amendoim, óleo, gema de ovo e assim por diante. A vitamina H ou B7, a biotina, ela vai atuar no metabolismo de proteínas e carboidratos, né? Está até ligada à prevenção da calvície, alivia dores musculares, o eczema e dermatites. Também típica de fígado, né? Fígado é um alimento muito rico, né, em substâncias vitamínicas, né? Vitamina K, essencial para o processo de coagulação, porque ela atua na formação de uma substância chamada protrombina, né? Vamos estudá-la mais para frente quando falarmos em coagulação.
Também em outras proteínas, ela vai atuar na formação como ativadora de reação. Também encontramos novamente fígado. Você observa que fígado, leite e ovos estão entre os alimentos mais completos que nós encontramos aí. Tá? O ácido fólico, né, o B9, atua na formação dos glóbulos vermelhos também, portanto previne, né, formas aí de anemia, também prevenção de defeitos congênitos graves, prevenção até de cânceres, alguns acham que tem essa função. Tá? Novamente, carnes, fígado, leguminosas e assim por diante. A B3, ou PP, ou niacina, né, possibilita o metabolismo de gorduras e carboidratos, né, está associada à produção de hormônios sexuais, né, e auxilia, né, os processos digestórios. Né. A B5, o ácido pantotênico, né, auxilia o metabolismo em geral, né, e a prevenção da fadiga, da produção do colesterol, gorduras e glóbulos vermelhos. Né. Também, novamente, rico em fígado, em rins, carnes, gema do ovo, brócolis, batata e assim por diante. Temos aqui o PABA, ácido paraminobenzoico, está ligado ao crescimento dos cabelos, né? E a manutenção da cor e suavidade dos cabelos, também está ligado à carne, fígado, leguminosas. A colina auxilia também no crescimento, diminuição do excesso de gordura no fígado, produção de hormônios, né? Também gema do ovo, soja, né? O inositol, que age no metabolismo do colesterol, também auxilia a remoção de gordura, redução do colesterol no sangue e assim por diante. Então nós temos em linhas gerais, uma gama de vitaminas muito grande associada às diferentes vias metabólicas do nosso corpo. De um modo geral, não vai exigir que você decore todas as vitaminas e funções, né? Você tem que se habituando com exercícios para verificar onde que é necessidade de uma interpretação, etc. Pode ser sim que algumas clássicas como a A, D, né, a vitamina K, a vitamina C, sejam mais cobradas. A gente vai dar uma analisada em alguns exercícios como, né, poderíamos usar essa tabela que a gente acabou de passar rapidamente com você e interpretar questões relacionadas ao Enem, itens do Enem. Vamos lá? Vamos lá. Essa fonte aqui da Unesp, né? A Unesp que liberou essa tabela aqui. Uma questão do Enem, Sistema Prisional 2014, que diz assim: o arroz dourado é uma planta transgênica capaz de produzir quantidades significativas de beta-caroteno, que é ausente na variedade branca. A presença dessa substância torna os grãos amarelados, o que justifica o seu nome, beta-caroteno. A ingestão desta variedade geneticamente modificada está relacionada na incidência de... Gente, o beta-caroteno está ligado à vitamina A. Então, obviamente que a ingestão dessa variedade modificada, ela pode reduzir o quê? A fragilidade óssea está ligada à vitamina D. A fraqueza muscular está ligada a várias vitaminas do complexo B. As alterações na tireoide estão ligadas à falta de iodo. O sangramento gengival está ligado à falta de vitamina C, que é o tal do escorbuto. Então, obviamente que aqui, né, nós vamos ter que destacar especialmente os problemas ligados ao quê? À visão. Na verdade, a vitamina A, ela vai entrar na formação de uma proteína chamada rodopsina. A rodopsina está ligada à acomodação do olho, quando o indivíduo muda bruscamente de ambiente claro para escuro, escuro para claro. Essa incapacidade momentaneamente gera hemeralopia, que pode ficar num caso mais agravado chamado xeroftalmia, que é conhecida vulgarmente por cegueira noturna. Ou seja, o indivíduo se torna incapaz de poder, né, estar se adaptando a mudanças de ambiente claro para escuro, do escuro para claro. Ok? Então, portanto, a letra C seria a alternativa correta aqui. A obesidade, que nos países desenvolvidos já é tratada como epidemia, começa a preocupar especialistas no Brasil. Os últimos dados da pesquisa de orçamentos familiares realizados em 2002 e 2003 pelo IBGE mostram que 40,6% da população brasileira estão acima do peso, ou seja, 38,8 milhões de adultos.
Desse total, 10,5 milhões são considerados obesos. Muita gente, né? Várias são as dietas e os remédios que prometem um emagrecimento rápido e sem riscos. Há alguns anos foi lançado no mercado brasileiro um remédio de ação diferente dos demais, pois inibe a ação das lipases, enzimas que aceleram a reação de quebra de gorduras. Sem serem quebrados, elas não são absorvidas pelo intestino e parte das gorduras ingeridas é eliminada com as fezes. Como os lipídios são altamente energéticos, a pessoa tende a emagrecer. No entanto, esse remédio apresenta algumas contraindicações, pois a gordura não absorvida lubrifica o intestino, causando desagradáveis diarreias. Além do mais, podem ocorrer casos de baixa absorção de vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K. Pois, gente, obviamente, né, nós temos aqui um medicamento que, ele inibe a ação da lipase. O que a lipase faz? Nós temos lipídios, que são moléculas grandes, formadas por ácidos graxos e gliceróis, e os lipídios, por ação da enzima lipase, a lipase acelera a quebra dos lipídios em ácidos graxos mais gliceróis, que é um álcool, né? Os gliceróis são álcools. E aí, obviamente, ocorre a absorção. Se essa substância promete a não atividade da enzima lipase, essa molécula gigantesca de lipídio que era fragmentada em partículas menores que poderiam ser absorvidas, obviamente não será. Consequentemente, se não é absorvido, é eliminado. Só que se eliminam essas substâncias, que são substâncias apolares, né? Só que isso pode comprometer a eficiência da absorção de vitaminas lipossolúveis. Porque essas vitaminas A, D, E e K, elas são solúveis em solventes orgânicos. Obviamente, tendo uma redução da quantidade de gorduras, há uma redução na absorção dessas vitaminas. Aí diz assim, essas vitaminas, por serem mais energéticas que as demais, precisam de lipídios para a sua absorção. Gente, vitaminas serem mais energéticas, gente, quem tem caráter energético? Os carboidratos, ou seja, os açúcares e os lipídios, por exemplo, as gorduras. As vitaminas têm um caráter de ativação de reação, portanto não dá para marcar isso. A ausência dos lipídios torna a absorção dessas vitaminas desnecessárias. A absorção delas é desnecessária? Obviamente não, né, gente? Essas vitaminas reagem com o remédio, transformando-se em outras vitaminas. Aqui daí já é piada, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As lipases também desdobram as vitaminas para que elas sejam absorvidas. Entre as lipases, gente, elas agem sobre lipídios. Portanto, você tem uma ação específica de uma enzima sobre um substrato. Então, ela não vai agir também sobre uma vitamina. Portanto, descarte. Essas vitaminas se dissolvem nos lipídios e só são absorvidas junto com eles. Olha que legal aqui. Portanto, elas serão absorvidas juntos com os derivados dessa quebra de lipídios. E se eles vão embora, as vitaminas vão junto. Aí gera um problema de avitaminose, a falta de vitaminas. Então, nós ficamos aqui com a alternativa letra E. Beleza? Próxima questão. As vitaminas são substâncias que o organismo não consegue produzir e, por isso, precisam fazer parte da dieta, alimentar-se para que se tenha um organismo saudável. Algumas ele produz, nós vimos isso. Analise o quadro referente às vitaminas, seu nome químico, os sintomas ou distúrbios causados pela sua deficiência no organismo e principais fontes e assinale a alternativa que faz a correta relação entre os fatores. Vamos lá. Tocoferol, vitamina E, retinol, está ligado à vitamina A, filoquinona, ácido ascórbico e calciferol. Vamos ver as relações aqui. Tocoferol, E.
Esterilidade, sintomas de distúrbio, masculina e aborto. Por enquanto, beleza. Principais fontes, óleos de amendoim, carnes magras e laticínios. Retinol, vitamina A. Cegueira noturna, escorbuto está ligado à vitamina C e doenças na pele. Óleo de fígado de bacalhau e castanhas e gema de ovo. Na verdade, a vitamina A está mais associada, né, a frutos amarelos, especialmente, né? Filoquinona, vitamina D. Não, vitamina D é calciferol. Raquitismo, hemorragias. Hemorragia seria vitamina K, já não dá. Feijão, vegetais, não, derivados de leite, né? Próprio leite, ovos, etc. Ácido ascórbico, vitamina C. Escorbuto, raquitismo é falta de vitamina D, não dá. Xeroftalmia é A. Tomate, pimentão, frutas de um modo geral. Calciferol, vitamina K? Não. São as quinonas, né? Então, vitamina K, o calciferol está ligado à vitamina D. Anemia perniciosa, hemorragias e fadiga. Tá? Então, falta de vitamina K pode provocar realmente dificuldade na coagulação. Agora, presente em castanhas, vegetais verdes e tomate. Até poderia ser ali, mas aqui falta a vitamina D. Então, a alternativa mais coerente seria a letra A. A vitamina E, tocoferol. A falta pode causar deficiência na esterilidade, né, e também no aborto, e também a presença dela em sementes, etc. Daí vem a mística, né, que quando o indivíduo é para ter mais potência, ele tem que comer amendoim, né? E na verdade não tem uma relação com a potência do indivíduo, né? Mas sim com a questão da fertilidade desse indivíduo. Fertilidade e potência não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, batida de amendoim, de não sei, de coco, etc. Obviamente que tem vitamina E, mas não quer dizer que isso está ligado à impotência ou à potência desse indivíduo. Beleza? Então, isso aí é empírico, não é científico. Tá? Seguindo. Antioxidantes presentes em extratos de plantas vêm atraindo cada vez mais a atenção de consumidores. O uso de plantas com propriedades farmacológicas também chama a atenção dos pesquisadores, pois as plantas medicinais desempenham um papel muito importante na saúde pública, principalmente em países em desenvolvimento. Os antioxidantes originados de plantas, como os carotenoides, timol, fenólicos, etc., são considerados suplementos alimentares preservativos de doenças, sendo esses compostos fenólicos considerados como inibidores anticarcinogênicos. Adicionalmente, foi observado que a ação de antioxidantes presentes em alimentos como frutas e vegetais promove uma prevenção contra patologias como câncer ou doenças cardiovasculares. No que concerne a antioxidantes naturais e suas características, assinale a afirmação correta. A vitamina E é a vitamina mais estudada atualmente e trata-se de uma substância hidrossolúvel. Gente, A, D, E e K, lipossolúvel, já não dá. Hidrossolúvel é C e o complexo B. A vitamina C é um potente agente redutor e pode ser sintetizado dentro do nosso organismo. A vitamina C, ela pode ser sintetizada dentro do nosso organismo, nós temos que ingeri-la com os alimentos. Tá? Os flavonoides atuam como agentes terapêuticos e são pigmentos naturais presentes nos vegetais. E o ácido ascórbico, vitamina C, é um excelente oxidante que previne muitas doenças neurodegenerativas. Obviamente que a alternativa coerente é a letra C, né? O ácido ascórbico é um antioxidante. Está ligado ao não envelhecimento, né? Portanto, a letra C seria a alternativa correta aqui. Beleza? Questãozinha bem interessante, né? Com algumas coisas muito específicas, mas dá para conseguir fazer. A vitamina D3 influencia no controle da pressão arterial. A suplementação com vitamina D3 na dieta reduz a pressão arterial sistólica de ratos hipertensos e atua na expressão de genes relacionados com o controle da pressão arterial, sem induzir danos ao DNA ou estimular a produção de espécies reativas de oxigênio. Erros prejudiciais ao organismo. O resultado é demonstrado em pesquisa realizada com animais da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Novos testes serão necessários para comprovar a eficiência da suplementação em seres humanos. Então, a vitamina D3 influencia no controle da pressão arterial. Olha que interessante. Acerca das informações contidas no texto,
e nos conhecimentos relacionados ao tema, é correto afirmar que as vitaminas são classificadas em 2 grupos de acordo com sua solubilidade. As vitaminas hidrossolúveis, como as vitaminas do complexo B e vitamina C, e as lipossolúveis, como D, o grupo ADEC, A, D, E e K. Beleza, né? Correta essa. É só que ele quer exceto. Normalmente o sangue bombeado pelo coração para irrigar os órgãos, movimentar-se, exercer uma força contra a parede das artérias, quando a força que esse sangue precisa fazer está aumentando, isto é, as artérias oferecem resistência para a passagem do sangue, dizemos que a hipertensão arterial, ou popularmente pressão alta. Claro, é a pressão que o sangue exerce sobre os vasos, e o vaso faz a pressão contrária. A contração do coração chama-se diástole. A contração chama-se sístole. Chama-se sístole. E corresponde à fase de ejeção e esvaziamento. Tá? Então, na verdade, sístole, já está errado. A vitamina D, também conhecida como calciferol, é obtida através da ingestão de alguns alimentos e através da biossíntese estimulada pelas radiações solares. Como funções dessa vitamina no corpo humano, podemos citar a manutenção das concentrações de fósforo e de cálcio no sangue, a regulação do metabolismo dos ossos, além da fixação de cálcio nos ossos e nos dentes. Também verdadeiro. Então, a única alternativa falsa é a letra C, então nós ficamos com a letra C como resposta correta. Mais uma ainda, as vitaminas, embora não sejam produzidas pelo organismo, não são uma classe particular de substâncias, e sim uma designação geral para qualquer substância orgânica necessária ao nosso organismo, mesmo em quantidades reduzidas. Sabemos que a vitamina B5, ácido pantotênico, é um componente da coenzima A. A vitamina B9, a biotina, atua na síntese de bases nitrogenadas. A vitamina B12, cianocobalamina, atua na maturação das hemácias. A vitamina C, o ácido ascórbico, atua na manutenção da integridade dos vasos sanguíneos. E a vitamina K, a filoquinona, atua na coagulação do sangue. Assinale a alternativa correta. A ausência da vitamina C está diretamente ligada à fragilidade óssea. Não seria C, seria D. A vitamina B9 está envolvida com mecanismos de duplicação do DNA. Então, vamos verificar aqui, atua na síntese de bases nitrogenadas. Então, pode ser? Segura lá. A vitamina B5 não está envolvida com a formação de ATP. Volte lá. A B5 é um componente da coenzima A. A coenzima A está ligada à formação de ATP. Nós vamos ver respiração celular daqui a pouquinho e vamos falar sobre isso. A ausência de vitamina B12 levará a um aumento de hemácias circulantes. Vitamina B12 ligada à formação de hemoglobina. A ausência de vitamina K pode evitar o quadro hemorrágico. Então, a única alternativa aqui, vai ser errada, é a vitamina B9. Ela está envolvida com mecanismos de duplicação do DNA, a correta. Tá? Então, ele diz que a ausência de vitamina B9 está envolvida com o mecanismo de duplicação. Ele diz isso, que está ligado ao material genético. A B5 não está envolvida na formação de ATP. A B12, a ausência de vitamina B12 levará a um aumento, não é um aumento, é uma redução do número de hemácias circulantes. E a ausência de vitamina K pode evitar quadros hemorrágicos, não é a ausência, é a presença dela. Então aqui, alternativa correta, letra B. Ok?